exclusivamente clínico. Agora esta chamada está sendo gravada. Então, assim, vou pedir exame de imagem para descartar? Vou, para poder descartar outras patologias. Mas o meu diagnóstico da cefaleia primária, ela é exclusivamente clínico. Costuma cair em prova. Então, o diagnóstico é basicamente clínico, e isso aí eu tenho que saber. Secundária, eu tenho uma disfunção, então ela é disfuncional, mas ela também é uma cefaleia que tem um problema estrutural. Então, ou seja, o paciente vai chegar me queixando de cefaleia, de dor de cabeça, e vou pedir o exame de imagem, eu vou encontrar alguma coisa, tá? Ou um exame de laboratório, ou punção licórica, vou encontrar alguma coisa nesse paciente, tá? Então, tá aqui, cefaleia primária, mais frequente na prática clínica. Eu tenho ela atencional, ela é mais frequente em mulheres. Eu tenho a migrânia, né, ou cefaleia em si, e tenho a cefaleia em racimos ou a cefaleia em salvas, no caso no Brasil. E tenho as trigêmeos autonômicas, tá? Então, a gente já conhece também a neuralgia do trigêmeo, tá? Posso diagnosticar clinicamente? É clinicamente essa. Vou fazer um exame de imagem, vou ver alguma coisa? Não, não vou ver nada. Mas o paciente está ali. Não sei se vocês já ouviram falar que essa é a pior dor que uma pessoa pode sentir. Que é a cefaleia do trigêmeo, né? A neuralgia do trigêmeo. Tá? E tenho as secundárias, onde eu tenho uma lesão aí, né? Eu tenho essa lesão. E aí eu peço um exame de imagem, eu consigo ver. O que eu vou achar aqui nessa secundária? O que eu tenho aqui nessa secundária? Hemorragia subaracnoidea, tá? Cai muito em questão de prova, questão de revalida. O que acontece com a hemorragia subaracnoidea? O paciente chega para você e te fala, doutora, eu estou sentindo a pior dor de cabeça da minha vida. Você viu isso aí na prova? Pode ir e marcar a questão hemorragia subaracnoidea. Por quê? Eu cansei de ver algumas questões aí de revalida, de concurso, essas coisas, e é sempre a mesma história. Na prática clínica também. Mas nas questões ela vem bem redondinha. Doutor, é a pior enxaqueca da minha vida, é a pior dor de cabeça da minha vida. Você vai fazer um exame de imagem, pá, tá lá. Tá? Não achou no exame de imagem? Punção licórica. Tá? A gente vai fazer ali uma punção lombar, e eu vou achar aí ele meio amarelado. Eu esqueci o termo que a gente fala agora, mas ele fica meio amarelado. Ele não pode ser um sangue tão vivo, porque aí seria um trauma ali que eu fiz na hora da punção, e esse sangue sairia, né, vivo, vermelho vivo. E depois eu tenho aí também a cefaleia por uma isquemia, né? Posso ter no AVC, né? Seja ele isquêmico ou hemorrágico, eu também tenho uma cefaleia. Consigo ver pela imagem? Consigo, claramente. E eu tenho também a cefaleia, que ela pode ser, falei aqui, por um AVC, né? Eu posso ter também uma que é por esclerose múltipla. Essa cefaleia, para quem me conhece aí já sabe, eu tenho esclerose múltipla, né? E essa cefaleia, ela é muito característica. Por quê? Ela começa com a cefaleia fraca e depois ela vai aumentando. Vai aumentando, vai aumentando, vai aumentando. E dependendo da região do cérebro do paciente, no meu caso, foi a região occipital, mais ou menos ali, que foi mais ou menos afetada, então eu tive, né, uma cefaleia craniana, né, e doía muito o meu olho, ficava dolorido, e não entendia, até que no final do ano, no quinto semestre, eu perdi a visão do olho esquerdo, né, e falei, deve ser eu estudando demais, e eu via uma mancha branca no meu olho esquerdo. Não conseguia enxergar direito.
Falei, deve ser, já que tinha acontecido comigo outra vez, só que voltou rápido a visão. Então, eu nem dei caso. Falei, é o abajur que eu estou estudando e pode ser por isso. Então, muita atenção com os pacientes com esclerose múltipla, difícil diagnóstico, tá? E, geralmente, a gente associa com outras coisas. E aí, a gente não leva a sério. Eu não levei a sério, fiz as provas finais, tudo com um olho só. E até que eu fui para minha cidade, lá na Bahia, e fiz uma ressonância magnética da cabeça. E aí deu positivo para esclerose, aí a gente já diagnosticou, tratou e voltou um pouco da visão, né? Mas a gente tem que tomar muito cuidado com esses pacientes aí de causa secundária, tá? Eu posso ter também hematomas, eu posso ter infecções sistêmicas, tá? Paciente com sepse vai sentir muita dor de cabeça, né? Isso aí já é nítido. E processos metabólicos, cetoacidose, paciente com a diabetes mellitus mal tratada, vai sentir cefaleia, tá? Mas aí eu tenho uma causa que causa, eu tenho um processo que causa essa cefaleia. Então, ela é, em tese, mais fácil para diagnosticar, porque eu tenho aí a imagem que me torna palpável, pelo menos para mim, né? Apesar da primária ser a principal na prática clínica, algumas secundárias são mais fácil de diagnóstico, né? Igual a hemorragia subaracnoideia, porque o paciente chega, a pior dor da minha vida, então eu já sei quem ela é, né? Eu tenho também, segundo a classificação, segundo o tempo, né? Eu posso ter ela aguda, eu posso ter ela crônica e eu posso ter ela subaguda. Aqui embaixo a gente fala um pouquinho, esse de recente começo, quem é? São as secundárias, que são bem agudas. Então, quem são elas? Hemorragia subaracnoideia e AVC. Beleza? A crônica recorrente é aquela cefaleia que o paciente fala, doutor, essa dor não me larga, tá? Tá sempre com ela. Vira e mexe, ela volta. Então, são as primárias, tá? E a subaguda progressiva, eu sempre pego o meu caso, que é a esclerose múltipla. Por quê? Essa subaguda progressiva, ela tende a mudar com o tempo, tá? Aquilo que o cérebro, a esclerose ela é uma doença desmelinizante, então que o cérebro não entende, ele codifica como dor. Então, por isso que os pacientes aí têm esse tipo, eu tenho, na verdade, esse tipo de dor, que ela vai aumentando com o tempo, se a gente não faz alguma coisa, ela só vai piorando. Então, a aguda, como eu falei para vocês, hemorragia subaracnoideia, né, e AVC. Então, é um transtorno orgânico, tem um dano estrutural. E a doutora colocou aqui no material dela que até que demonstre o contrário, ela tem um dano estrutural, e ela seria aí a secundária, tá? Então, não tem antecedentes similares, né, antes, então eu não tenho uma área disso aí, né? Então, início brusco, bem brusco, bem brusco, bem brusco, bem brusco. Essa aqui tende a ser brusca, e essa aqui tende a ser a insidiosa. Beleza? E segundos a minutos. E essa daqui, minutos a horas. Beleza? Muito intensa, tá? E geralmente é difusa, né? Ela é difusa. Pode ser desde do polo frontal até o polo occipital. Então, pegando todo o crânio, né? Pegando todo o encéfalo. Depois a gente tem a crônica recorrente, como eu falei, essa cefaleia não me larga, doutor. Não me larga, não me larga, não me larga. Então, eu coloco aqui as cefaleias primárias, né? E depois eu tenho a subaguda, aquela cefaleia que vai apresentando mudança, câmbios nos dias, nas semanas, ela vai mudando, ela vai se comportando de formas diferentes, tá? E aqui a gente tem as cefaleias primárias. Essa daqui é em salvas.
Logo quando eu tive o diagnóstico de esclerose, o doutor suspeitava também de neuralgia do trigêmeo, tá? Mas aí depois eu passei por 2 neuros e eles me diagnosticaram com esclerose múltipla, mais cefaleia em salvas. Tanto que o doutor me passou um tratamento bem legal, que depois eu vou falar também, que me ajudou bastante. E, dependendo da região onde você está, se você consegue o diagnóstico clínico desse paciente com cefaleia em salvas, você já pode também colocar logo esse tratamento para o paciente, que vai ajudar demais, tá? Eu tenho também a tensional, essa daqui, basicamente, mulheres, tá? Eu chamo também essa daqui, cefaleia em coroa, porque parece que está colocando uma coroa aqui, tá? Essa dor aqui pega todo o perímetro cefálico, tá? Desde o polo frontal a occipital, chegando a descer a trapézio, tá? E para os músculos aí dorsais, beleza? E eu tenho a migranha, que é o que a gente vê bastante também na prática clínica. A migranha é característica, por quê? Porque ela quase sempre, tá? Ela vem acompanhada de náuseas, tá? E a migranha, ela pode ser com áurea ou sem, sem áurea. O que é áurea? A áurea é algo visual que o paciente tem geralmente 1 hora antes da dor de cabeça, tá? Eu posso ter o quê? Escotoma, eu posso ter borramento da visão, tá? Esse paciente pode ter, ele pode ter uma visão dupla, diplopia, entendeu? Sempre 1 hora antes da enxaqueca, da cefaleia. Então, assim, as questões, elas tendem a vir sempre redondinha. A questão revalida vem sempre redondinha. Como? Ela vem me falando que a dor, ela fica ali periorbital, então já me guia a cefaleia em salvas ou em racimos, né? A tensional, geralmente mulheres, tá? Que andam com o cabelo preso, as mulheres sabem disso, né? E é uma dor de tipo opressiva. Essa dor de tipo opressiva. Ô, gente, tem hora que eu escrevo em espanhol, em português, não liga não, tá? E a migranha, náuseas e vômitos. Então, e áurea, né? Tipicamente, a cefaleia migranhosa, ela geralmente, ela é com áurea, tá? Então, o paciente típico de migranha com áurea é o paciente típico de migranha é o paciente com áurea. Não sei se deu para entender aí. Me bolei aqui. Principal diagnóstico, como eu falei, história clínica. Anamnese. Por que eu preciso da anamnese desse paciente? Porque eu preciso descartar, antes de dar o diagnóstico da cefaleia primária, eu preciso descartar cefaleia secundária. Como eu faço isso? Através da anamnese, tá? Vou explorar também com manobras neurológicas esse paciente, principalmente visuais, explorando cada nervo, cada par cranial desse paciente, tá? Visto que a maioria da cefaleia secundária tem a ver com motilidade ocular, tá? Isso aí pode levar a uma inflamação e depois me leva a uma cefaleia, beleza? Então, por isso eu tenho que ter essa anamnese e essa exploração física bem redondinha, beleza? Depois, agora a gente vai ver a tensional. Como eu disse, a mais frequente da prática clínica, né? Então, mulheres vão aí. Aparece em qualquer idade, mas geralmente nos 20 a 40 anos. Tá? Esse paciente vai chegar aí com essa cefaleia. Geralmente cabelo preso, beleza? Isso aqui é importante. 20, 40 anos. Na hora do seu atendimento, você suspeitar. Qual é o tipo de dor?
Isso que me importa, dor opressível. Bilateral, como eu falei para vocês, uma coroa, né? Tá montando uma coroa, então ela é bilateral e pega toda a circunferência do perímetro, pega todo o perímetro cefálico. Intensidade leve e moderada e não desperta o paciente. Isso de não despertar o paciente é mais questão de prova. O paciente ele não desperta. E a gente vai ver que na outra cefaleia o paciente vai despertar por conta dessa dor de cabeça, tá? Horas e dias, né, a duração, e o paciente não tem fotofobia e não tem fonofobia. Então, o ruído não incomoda esse paciente, a luz não incomoda esse paciente, tá? O barulho assim, excessivo não incomoda esse paciente. Na exploração física, o paciente está normal, tá? Por que acontece essa cefaleia? Fisiopatologicamente não está tão elucidada, mas já se tem, assim, elucidado algumas coisas, que é a tensão muscular, né? Visto que as mulheres andam mais estressadas do que os homens, né? Os homens sabem disso, quem é casado aí sabe, que as mulheres sempre estão mais estressadas do que os homens. Então, elas tendem a ter esse tipo de cefaleia. Então, pela tensão dos músculos aí que envolvem a cabeça, o masseter, tá? O frontal, o occipital, o mastoide. Então, assim, tenho que levar isso em consideração. Então, cefaleia tensional, mulher, musculatura, não desperta o paciente, não tenho fotofobia, não tenho fonofobia, tá? E o paciente, ele não vomita, o paciente, ele não tem náuseas, às vezes dá um mareiozinho, mas não chega a vomitar, né, esse paciente. Então, a prevalência é muito grande, né? Cefaleia crônica recorrente, as pacientes estão sempre reclamando dessa cefaleia, e como eu disse, cefaleia em coroa, né? Ela tende a começar um pouquinho leve e vai aumentando, né? Então, o paciente, ele sente essa cefaleia, ela sente essa cefaleia mais que 15 dias por mês. Não, mais de 6 meses. Dor diária. A paciente todo dia tem a cefaleia. Todo santo dia ela tem essa cefaleia. Moderada a leve. Ela tem uma maré aí dessa cefaleia, né? Ela já sentiu outras vezes essa cefaleia. E a paciente tem uma síndrome depressiva, né? Todo dia a pessoa está sentindo dor. Então, por isso que a gente trata aqui com antidepressivo tricíclico, tá? Ajuda muito nesses pacientes, tá? A triptilina, aí vocês conhecem aí também, né? Estudante de medicina também é apaixonado na triptilina. E, geralmente, os meus analgésicos, paracetamol, ibuprofeno, Dorflex, né? Dipirona, não faz efeito. Tá? O cefalin tende a fazer efeito um pouquinho, mas não adianta muito em nada. Tá? Sintomático que eu vou usar, né? O paciente ali naquela fase aguda, eu vou usar um analgésico, mas sem muito resultado, mas eu vou ofertar esse paciente um analgésico, tá? E o tratamento profilático, como eu disse, é antidepressivo tricíclico, tá? O que seria? A triptilina de 20 a 50 miligramas em 3 a 6 meses, tá? Esse tratamento ele não é longo, não, tá? Metade de um aninho a gente já pode retirar aí a medicação. Agora a gente vai dar uma olhada na cefaleia tipo migrânia, tá? Aqui é a segunda causa mais frequente, a gente viu que a primeira causa mais frequente é a cefaleia tensional, tá? Aqui a gente tem uma disfunção neuro de nervos,
tá? Vascular. Tá? Então, é neurovascular. Por isso que aqui eu uso o sumatriptano. Sumatriptano é um vaso constrictor, tá? Cerebral. Então, eu consigo, aí, através dessa medicação, reverter a fase aguda da migrânia. Esse aqui também é o paciente que, tipo assim, sentiu a migrânia, ele vai chegar mais rápido. No consultório. Por quê? Porque essa daqui é forte demais. Não que a atencional não seja forte, mas essa daqui é pior, tá? Ali era uma dor opressiva, visto que a dor opressiva ela não incomoda tanto, ela é a dorzinha chata, mas a pessoa consegue ficar. Essa daqui já é uma dor pulsátil, tá? Unilateral, geralmente dói só de um lado, e a duração aí de 4 a 72 horas. O que acompanha mais aqui? Náuseas, vômito, foto e fonofobia. Então, aqui já deu para entender a diferença. Ó, não tenho, tá? Não tenho. E não desperta meu paciente. Beleza? Tirando a duração também, que é de cá, é um pouquinho a mais. Então, aqui eu diferencio com a outra. E aqui é igual. Mais frequente em mulheres, tá? Então, aqui eu tenho náusea, aqui eu tenho vômito, aqui eu tenho foto e fonofobia. O exame de imagem é normal. Lembra sempre que as cefaleias primárias, elas tendem a ter o exame por si só normal, tá? O exame de imagem. Então, eu não tenho ali dano estrutural nesse cérebro, tá? Eu tenho mais uma disfunção. Que disfunção é essa? Neurovascular. Beleza? Episódica recorrente, igual. Aqui, nessa cefaleia migraniosa, eu tenho uma carga genética. Então, aqui eu vou perguntar ao meu paciente o antecedente patológico familiar, tá? Então, geralmente aqui a mãe já tem, a avó teve, tá? Então, eu tenho que perguntar, e por isso que o diagnóstico é clínico. Então, eu tenho que me atentar a essas perguntas aí da família, principalmente nessa cefaleia. Mas, na questão de prova, como ela é redondinha, então eu vou diferenciar como pulsátil, a de lá era opressiva, a de lá era 4 horas, se eu não me engano, exatamente 4 horas, aqui é de 4 a 72 horas, e aqui o principal que eu tenho, náusea, vômito, e a luz me incomoda, o som me incomoda, tá? E aí eu já consigo diferenciar uma cefaleia da outra, beleza? Então, é um motivo de consulta muito frequente, tá? Na crise, o paciente fica totalmente descapacitado, tá? Visto que eu tenho náusea e vômito, tá? Você não tem que aguente. E a dor é moderada e severa. Outro bizu da prova. Desperta o paciente. A nossa cefaleia tensional não desperta o paciente, beleza? E aqui, como a gente pode ver, eu tenho uns sintomas prodrômicos, tá? O que é isso? É os sintomas que vêm antes, bem antes da cefaleia. Bem antes quanto, Matheus? Geralmente 24, 48 horas, tá? Pode chegar até 36 horas, 36, pode chegar até 36, 24, 36, 48, até 72 horas pode chegar. Isso daí, beleza? Até 72 horas. E eu tenho a apresentação, como eu disse, com ou sem áurea. Isso aqui também é danado para cair em exames, tá? O que é áurea? Fotofobia. Eu tenho ali escotomas, pontos pretos. Aqui tá. Escotomas. Eu tenho, assim, um distúrbio de cor, tá?
E geralmente ela é visual, mas pode ser também auditiva, tá? Esse paciente ela pode ter uma aura auditiva, o paciente escuta zumbido, escuta chiado no ouvido e depois vem a cefaleia. Então, a aura geralmente ela é de 1 a 2 horas antes do início da cefaleia, tá? Então, se é 24 horas antes, 24 ou até 72 horas antes, então são sintomas prodrômicos da enfermidade. Tá? Então, a maioria de vocês aqui sabe muito bem o que é isso. Fisiopatologicamente, como é que é dada essa enxaqueca? Eu tenho assim, uma disfunção neurovascular, como eu disse, então eu tenho um problema nos impulsos nervosos, que sai desde o córtex frontal, percorrendo todo o cérebro e parando ali na minha medula espinhal, tá? Então, o que acontece aqui? Eu tenho uma liberação, principalmente, de serotonina, tá? Visto que a medicação para a fase aguda, ela age aí nesses receptores de serotonina, tá? E o que eu tenho? Eu tenho uma vasodilatação. Eu tenho uma vasodilatação que me gera dor, tá? Justamente por essa disfunção neuronal que me leva a uma disfunção de vasos sanguíneos, tá? E me levando aí a dor, muita dor. Por isso que eu tenho muita dor, tá? Aqui está falando dessa minha vasodilatação, e é aqui que o sumatriptano. Por que eu estou falando muito dessa medicação, gente? Porque é a medicação que me salva na fase aguda. Ela serve para tratamento, assim, a longo prazo? Não. O sumatriptano somente na fase aguda. O paciente tomou, vai passar a cefaleia. E, geralmente, a gente tem que tomar essa medicação e já dormir, já deitar. Porque eu sempre brinco que ela primeiro, ela te joga no chão para depois melhorar a sua enxaqueca. Então, a enxaqueca, pelo menos a minha, piorava para depois ela melhorar. Então, você receitou essa medicação para o seu paciente, o que você vai fazer? Ó, você vai tomar, você vai deitar. Visto que isso daqui gera discapacidade no meu paciente. Então, lá na aula, você começou a sentir a migrânia, né? Você vai ter que ir para sua casa, porque tudo te incomoda, né? Barulho te incomoda, tudo te incomoda. Então, geralmente o paciente vai ir para casa, vai deitar, e aí a gente toma o sumatriptano, beleza? Aqui está um pouquinho da fisiopatologia, acho que as meninas depois vai disponibilizar o material para vocês. E como a gente classificou, ela pode ser sem áurea e com áurea. O paciente típico, ele vai ser o paciente com áurea. Beleza? Qual é o tempo da áurea? De 1 a 2 horas. Como é que é a áurea? Principalmente, sintomas visuais. Beleza? Isso aí eu tenho que saber diagnosticar do meu paciente. Esses outros aqui não tem muita importância na prática clínica e eu acho também nas questões de prova é muito raro que caia, né? Essa daqui é essa daqui. Diagnóstico clínico. Deu para perceber que toda cefaleia primária, o diagnóstico é clínico. E toda cefaleia secundária, o diagnóstico é clínico, e imagens. Beleza? Vou pedir um exame de imagem complementar para quê? Para descartar outra patologia que pode estar afetando aí esse meu paciente, tá?
Tratamento dessa cefaleia migrañosa, que tanto molesta o paciente. Tá? O que desencadeia aí nesse paciente? Questão de prova sempre cai. O paciente pode estresse, mais frequente estresse, tá? Chocolate, leite, álcool e fármacos anovulatórios, anticoncepcionais. Beleza? Por isso que ele é mais frequente em mulheres. Beleza? Meu tratamento, qual é o meu primeiro tratamento? Meu tratamento, o que eu vou ofertar para o meu paciente primeiramente, tá? Eu vou ofertar um paracetamol ou uma dipirona. Aspirina, geralmente, assim, quase não se usa assim na prática hospitalar mesmo. Então, a gente oferta um paracetamol, uma dipirona, até mesmo para o paciente tomar, pode ser via oral também. E dores mais intensas, ibuprofeno ou ketoprofeno, ketorolac. Aqui no Paraguai a gente usa muito. Tá? Perguntar se o paciente tem alergia. Tá? Não se esquecer de perguntar. Se o paciente não melhorou, o que você vai ofertar? Como eu disse lá em cima, sumatriptan. Tá? Então, ele tem uma eficácia mais elevada. Então, por isso, você age na fisiopatologia da dor, resolvendo aqui essa vasodilatação, bloqueando e fazendo uma vasoconstricção. Beleza? Então, esse aí seria basicamente o meu tratamento de fase aguda. Tá? Eu gosto de colocar sempre nos meus resumos, tratamento de fase. Por que eu já não oferto isso aqui para o meu paciente? Porque ele tem um custo elevado. Beleza? Então, eu tenho que ficar de olho nisso aí, porque ele tem um custo elevado, nem todo paciente vai poder comprar. Então, primeiro eu oferto um AINES e depois eu entro com sumatriptano se o AINES não resolveu, tá? No Brasil a gente conhece como Sumax Pro. Beleza? Como eu falei, vamos evitar quem? Cefalive e Cefalex forte aqui do Paraguai. Por quê? Eles têm ergotamina. Tá? E os opiáceos, como tramadol, como codeína, eles fazem piorar a minha cefaleia, a minha enxaqueca. Por quê? Principalmente porque ele cronifica o meu estado, né? A minha patologia, ele cronifica. E o paciente nunca melhora. Ele tem uma melhora momentânea, porém, daqui a 4 horas, 6 horas, 8 horas que passa o efeito da medicação, já volta a dor, ou às vezes volta até mais forte, tá? Em pacientes que eu tenho muitos casos de dores, assim, no mês, o que é que eu vou fazer? Eu vou usar o tratamento profilático. Aqui de fase aguda e aqui de tratamento profilático. Eu vou usar um beta-bloqueador, tá? Propanolol ou metoprolol cada 8 horas, ou metoprolol cada 24 horas. Nesses casos aqui, sem áurea, beleza? Com áurea, eu vou usar topiramato. Esse aqui já é a minha primeira opção para o tratamento do paciente aí a longo prazo, beleza? É isso aqui que eu uso. Topiramato, 50 a 100 miligramas, uma vez ao dia, beleza? Ou a triptilina, que eu acho que é mais usada no Brasil, que é um antidepressivo tricíclico, tá? Em caso aí que o paciente tenha abusado de opiáceo, e tenha abusado aqui do Cefalive, ou do Cefalex, tá? Aí eu vou oferecer aqui nesses casos a amitriptilina,
Alguns pacientes eu posso oferecer toxina botulínica, aí a toxina botulínica a gente oferece nos casos também de cefaleia tensional. Esqueci de mencionar, também posso oferecer. O Iago Trigueiro aí, excelente, viu, gente? Aplicar o Botox e alivia a dor mesmo, tá? Então, eu posso usar, que não responde aí os tratamentos, ou o paciente não tolera, tá? E nada resolve. O paciente vai lá e aí o Iago vai lá, faz as injeções e alivia, tá? Depois eu tenho a cefaleia em salvas. Eu não cheguei a apresentar esse lacrimeu e congestão nasal, mas a dor, ela tende a ser assim. Tá? E pela esclerose, quando eu sinto muita dor de cabeça, minha vista volta a embaçar. Dói muito aqui desse lado também, mas aqui a gente tem que ter o diagnóstico diferencial com arterites, tá? De médios vasos ou de grandes vasos, eu não me recordo, mas a arterites, eu tenho que ter esse diagnóstico diferencial também. Geralmente, esses pacientes, a gente consegue ver que tem arterites, a gente consegue ver a veia, e ela fica bem pulsátil, assim, à simples vista, beleza? E aí seria o meu diagnóstico diferencial. Como eu falei para vocês, vem bem redondinho nas questões de prova, porque meu paciente vem com a dor retroorbitária, tá? Mais lacrimeio e mais congestão nasal. Geralmente, alguns pacientes, né, quando a banca, né, a dor revalida, quer dar a mesma questão, ela coloca dor de cabeça muito forte, unilateral, retroorbitária, que acompanha lacrimeio, que acompanha congestão nasal, que acompanha queda de parpado, né, as quedas das pálpebras. Cadê? Aqui. E aí eu tenho a síndrome de Horner. Tá? Eu tenho a ptose, que é essa queda do parpado. Tá? Eu tenho aqui eu tenho um lacrimeio e eu tenho a secreção nasal. Tá? Então, isso daqui, gente, é tão doloroso. E ela é mais frequente em quem? Homens. Geralmente de 20 a 50 anos. Por isso que caiu bem em cima com o meu diagnóstico de esclerose, também foi dos 20 aos 30 anos. Tá? Costuma aparecer nesses pacientes, essa cefaleia. E como eu disse, periocular, unilateral, intenso, tenebrante. Aqui me gera também discapacidade. Beleza? De 30 a 180 minutos. Isso aqui é o que me diferencia das outras, tá? Tenebrante. E as outras todas que a gente viu, gente, de primária, é mais frequente em quem? Em mulheres. Tá? Então, a tensional, mais mulheres. Depois eu tenho a migrânia, mais mulheres. E depois eu tenho em racimos, mais homens. Tá? A idade coincide, né, tanto de homem quanto de mulher, visto que geralmente é o estresse que me leva a isso daí, mas aqui já dá para diferenciar também nas provas. Geralmente sempre tem redondinha, só se quiser dificultar muito a vida, mas geralmente vem mulher e depois vem homem. Na cefaleia em salvas. Estou botando salvas e racinos, porque aqui quem está do 10º usa racinos, quem já quer fazer um resuminho aí para o Revalida, já usa em salvas, tá? Que vai aparecer nas questões. Não é só um ataque por dia, tá? Isso daqui é o que me diferencia também nas questões. Lacrimeio, inorreia, ptose de Horner.
Isso daqui a gente geralmente vê também na prática clínica. Tratamento. Vocês viram aqui que é uma das piores cefaleias que a gente tem. Então, o que eu vou ofertar para esse meu paciente? Vou ofertar na fase aguda. Fase aguda. Fase aguda. Oxigênio 100%, tá? Com mascarilha. E 6 miligramas de sumatriptano. E geralmente dói tanto que a gente faz subcutâneo. Tá? E já fiquei com um depósitozinho também. Tratamento preventivo. Prednisona. Esse daqui, né, a doutora falou, porém, meu neurologista, ele não nem sequer me falou aí da prednisona. Também visto que a gente pode ter como efeito colateral com o uso, né, assim, prolongado de prednisona, osteoporose, tem um problemas também de suprarrenal. Então, pelo menos eu, nunca tomei prednisona com essa finalidade dessa enxaqueca. Posso associar também com bloqueador de canal de cálcio. Tá? Bloqueador de canal de cálcio. Que é o verapamilo. Por que eu vou fazer isso? Ele retarda a despolarização, tá? No coração e também retarda a despolarização lá no meu cérebro. Então, retardando aí uma das fisiopatologias, que é os disparos neuronais intensos, com essa medicação. Posso usar aqui também medicações como duloxetina. Posso usar uma medicação que eu fiz uso e melhorou bastante, Pamelor, é o nome comercial, que tem o nome de nortriptilina. Essa medicação foi o que me ajudou. Tá? No tratamento sintomático da patologia. Então, um tratamento a longo prazo. Tá? Foi isso que eu usei. Primeiramente, eu usei duloxetina, que também é uma medicação antidepressiva que acaba trabalhando aí, nesse caso, na dor. E o Pomelor, que me ajudou bastante. Esse aqui foi um neuro especialista em dor. Especialista em dor, que me passou. Tá? Me ajudou pra caramba. Aqui tá a síndrome de Horner. Tomar conta aqui com esses pacientes, porque o paciente sente de 1 a 4 episódios dia, tá? De dor intensa. Tá? O paciente não consegue trabalhar, o paciente não consegue ser sociável, e aí ele acaba entrando num processo depressivo. Por isso que essas medicações ajudam tanto para a dor como para o processo depressivo. Tanto nas neuralgias do trigêmeo, né, como na cefaleia em salvas, eu tenho que tomar cuidado muito com essa ameaça de suicídio, visto que o paciente, ele sente dor muitas vezes ao dia, tá? E, geralmente, o paciente está sempre com dor, nesses casos, na cefaleia em salva. Está aqui uma pequena imagem também, então aqui é mais em ombros, morrer, tá? Coroa, unilateral e reto-orbitária. Viu como é que fica fácil para fazer questão? Porque vem bem redondinha, assim, já mostrando como que é o tipo de dor, tá? Esse aqui é o tipo de dor opressivo. Opressivo. Esse aqui é pulsátil. E esse aqui é uma dor agonizante, como eu posso explicar? É uma dor assim que a gente tem que explicar, parece uma pontada, parece que de vez em quando ela é opressiva e depois fica dolorido.
tá? Lembrar sempre da migraña atípica é com áurea, tá? Mas eu posso ter ela também sem áurea, tá? As secundárias, como a gente viu, eu tenho uma lesão estrutural desse paciente. Então, o que cai mais em prova? As cefaleias primárias. Por quê? É uma cefaleia em si mesmo. Então, a patologia já é a própria cefaleia. Nesses casos aqui, eu tenho sempre uma causa a mais, né, que acaba gerando aí essa cefaleia. Eu tenho a cefaleia provocada por esforço, atividade sexual, exercício físico prolongado, muita tosse, tá? Processo ocupante do espaço intracranial, como a gente já falou, hemorragia subaracnoideia e AVC, seja ele isquêmico ou hemorrágico, tá? Depois eu tenho as referidas, pacientes, hoje a gente tem muito disfunção temporomandibular. O paciente está ali, a dor vem da disfunção temporomandibular, mas o paciente refere, eu estou sentindo muita dor de cabeça no exame. Na anamnese eu pergunto se sofre alguma patologia e tal. Se o paciente conhece, ele vai falar, não, doutor, eu tenho uma disfunção temporomandibular e tal. O que a gente tem que fazer? Encaminhar esse paciente para um dentista. Para ver o que vai fazer aí com essa disfunção temporomandibular, como é que vai fazer com essa mandíbula, né? Posso ter também causas oculares, paciente que tem um grau de miopia, estigmatismo e não usa o óculos, né? Então, vai acabar levando a uma cefaleia, mas não é cefaleia porque a cabeça está doendo, é uma cefaleia porque não usa o óculos, está sentindo dor no olho, tá? Sinusite, a Gabriela essa aqui é a Stephanie que tá, e essa aqui é a Gabriela sente direto, que é a dor ali dos seios paranasais, e o paciente refere como uma dor de cabeça. Mas na hora que você aperta no exame físico, você já fez a anamnese, o paciente é conhecido, quando você aperta os seios paranasais, o paciente sente muita dor, tá? Esse daqui, o feocromocitoma, para quem não conhece, é um tumor que secreta catecolaminas. O que é catecolaminas? Adrenalina e noradrenalina. Tá? Isso aqui faz que me dê uma vasodilatação cerebral. Uma vasodilatação cerebral, como a gente viu, vai levar ao quê? Dor de cabeça. Tá? Pacientes com lúpus, HIV, induzidos por alguns fármacos, principalmente os anticonceptivos orais, tá? Geram aí a minha cefaleia. Indicações de TAC. Vamos lá. O paciente tem a cefaleia. Está hemoglobina, né? Não basta. Oi? Oi? Não Pode entendi. continuar, Matheus. Pode continuar? Ah, beleza. Então, quanto que eu vou indicar aí um ataque para esse meu paciente? Quanto que eu vou suspeitar de um ataque? Uma intensa de início muito súbito, tá? De segundos a minutos. O que eu falei lá no começo? Hemorragia subaracnoide. Vou fazer um ataque de crânio, beleza? Intensa subaguda, com empeoramento progressivo, tá? Vou fazer uma tomografia desse paciente. Aqui nesses pacientes, que foi meu caso, a gente prefere uma ressonância magnética se ele tem condições, beleza? Aqui foi no caso da esclerose múltipla, tá? Essa aqui também papilidema e rigidez de núcleo. Aqui eu suspeito o paciente que tenha meningites. Faço também náusea, vômito, tudo isso acompanhando, tá? Tem algum distúrbio neurológico, e hipertensão intracraniana também leva a cefaleia.
Eu tenho um processo expansivo, Nelson, dentro do crânio. Tudo que tem um processo expansivo, ele comprime ali estruturas nervosas, tá? Principalmente vasos sanguíneos, que me levam à cefaleia. Não, a pergunta seria, Gigante, a respeito da TAC, né? Tomografia. Entendeu? Sim, a hipertensão intracraniana também, porque Exato. você não vai ver nada, mas você tem que ter em mente o diagnóstico diferencial. Principalmente o diagnóstico diferencial. Porque você está tendo aí uma lesão como se fosse expansiva desse cérebro, né? Você vai suspeitar de uma lesão expansiva, seja ela uma hidrocefália ou uma hemorragia intraparenquimatosa desse cérebro, tá? Tudo isso aumenta a pressão intracraniana. Então, são lesões expansivas que a gente consegue ver na imagem, tá? Síndrome meníngeo também, a gente vê, a gente não vê, mas a gente pede o exame também para diferencial. Tudo que for sintoma neurológico, a gente vai pedir um exame de imagem. Porque a gente fica aí até mais resguardado, tá? Se a gente não pede, o paciente vai alegar que a gente não teve interesse no caso dele, né? História clínica, como eu já falei. Aqui são algumas indicações. Trauma, né? TCE. O senhor tem que fazer um ataque, né? Pacientes com HIV têm que fazer, porque visto que eu tenho bactérias, eu tenho fungos que gostam de chegar lá no cérebro quando eu estou com a imunidade baixa, tá? Então, esses pacientes HIV positivo, tá? Pacientes também com disfunção neurológica, com convulsão, vou pedir também essa TAC, tá? Para descartar outras patologias. Isso aqui, que a cefaleia, como foi no meu caso, foi piorando aos poucos, tá? E aí eu achava sempre que era estudando demais, vista e tal, mas né, acabei me equivocando com o meu próprio caso. Aqui tem um caso clínico, tá? Para a gente dar uma finalizada aqui nessa classe, espero que vocês tenham gostado. Primeiro caso clínico, tá? Uma mulher, 20 anos, que solicita a atenção do médico familiar por dor de cabeça, de 4 meses de evolução. Ela refere, né, que essa dor é pulsátil, geralmente na região temporal. Geralmente na região temporal. Direita. Então, unilateral. Muitas vezes se localiza na região temporal esquerda e se inicia quase sempre pela manhã. Depois de algumas horas de dor, perde o caráter pulsátil, generaliza para toda a cabeça, só que continua intenso. A paciente experimenta náusea e vomita. Escreve aí o que vocês acham que é. Ó, o ruído molesta e a luz molesta. Tá? Dura entre 4 a 6 horas, de 7 a 15 dias, também me chama a atenção, e alivia depois que vomita. Tá? A cefaleia, geralmente, dessa paciente piora com a menstruação. Então, aqui tem uma carga, ó, genética. Tem uma carga genética, beleza? E tem uma história, tem uma areia, né? Tem uma areia, aqui nesse caso da mãe, mas tem uma areia. Não fuma, não bebe, nem nada, né? O resto do interrogatório, como tem que ser aí, anamnese, né? Para poder chegar nesse diagnóstico. Então, o paciente, no exame físico, não encontrou nada, tá? E exame físico, tudo normal, e neurológico, tudo normal. Fundo de olho normal, não assopro sobre os globos oculares e não assopro ali nas carótidas. Então, esse paciente, o que vocês acham que é? Então, ele teve uma fase prodrômica, né? Ela teve ali, digamos, a sua áurea. Então, isso só pode ser uma cefaleia. Migrana, né? Isso. Uma cefaleia migranhosa, correto? Com áurea. É o paciente típico.
Qual é o diagnóstico diferencial dessa paciente? Cefaleia tensional, né? Não vou... não, essa paciente, ela não tem critério de TAC, porque ela não está... Ela, quando ela vomita, ela melhora. Então, tudo neurológico dela estava normal, o exame físico. Essa paciente, ela não tem febre, não tem distúrbio de marcha, então, perda de memória, então não tem nada que me indica fazer uma tomografia, né, priorizada axial. Então, aqui, todas cefaleias. Aqui não O tem... encefalograma não seria uma indicação, não? Oi? O encefalograma? Não. Porque ela não apresenta convulsão. Ah, é verdade. Tô ligado. Entendeu? Ela não apresenta convulsão. Tá. Qual é o tratamento que vocês dariam aqui para essa paciente? Qual é o tratamento? Migrañosa. Lá em cima a gente viu, na fase aguda a gente vai usar AINS. É um AINE. Se não melhorar, Sumax Pro. E essa aqui é a primeira fase. Na segunda fase eu vou ofertar ou topiramato ou amitriptilina para essa paciente. Contraindicado, opioides. Deixa eu te perguntar. No caso do antidepressivo, seria por quanto tempo? Por 6 meses. E aí, após os 6 meses, diminui a dose A gente ou vai cessa, fazendo faz desmame. desmame? Como é que faz? Faz o desmame. Vai fazendo desmame. Obrigada. Tipo uma dose e resposta, né? O paciente geralmente volta com 30 dias por neuro e fala, ó, doutor, tirou o remédio, minha enxaqueca voltou. E aí ele aí a gente vai já para outras áreas, ou vai combinar medicações, né? Mas, basicamente, a gente faz esse desmame e, geralmente, os pacientes ficam um tempo sem sentir nada e depois, assim, sei lá, uns 2, 3 anos, geralmente por um gatilho, né, volta a ter a enxaqueca. Show, Quem tem obrigada. sempre vai ter, né? É verdade. Quem tem sempre vai ter. Opioides e ergotamina. Tá? Aqui é o cefalia. Vou para mais um. Paciente agora, sexo masculino. Qual foi a única que a gente viu sexo masculino aqui? Foi a cefaleia em saltos. Pô, mais simples. Tá, mas vamos ler mais aqui. Ele refere a uma dor retroocular. Início brusco, moderada intensidade e durante o sono. Então, essa dor aqui desperta meu paciente. Desperta o paciente. Bebeu álcool, né? Tem uma areia, aparentemente há 6 meses. Exame físico, eu tenho signo de Horner. Geralmente, só com esses dados de sexo masculino, início brusco, tá? Despertou, tá? Houve um gatilho para esse paciente aparecer essa enxaqueca, tá? E signo de Horner, geralmente não vem escrito signo de Horner, tá? Vem como lacrimeio, vem como norreia, vem mais ou menos assim, tá? Então, o paciente ele é hipertenso, tratamento irregular de losartana, 100 mg, etilícia social, nega diabetes, asma e outra patologia. Signos vitais, 160 por 100, pressão está alta. Frequência cardíaca, dentro da normalidade. Frequência respiratória normal. Saturação de O2, 93. Quais são os fatores desencadeantes aqui desse caso, desse paciente? Oi?
seria álcool, nesse caso, né? Mas aí eu posso ter derivados de leite, chocolate, também pode desencadear, não só na migrânia, como também nesses casos aqui, tá? O que me orientou para o diagnóstico? O paciente ser masculino, o paciente ter signo de Horner, para não ter que escrever tudo aqui de novo, tá? E o paciente ter uma maré, já ter sofrido essa patologia de outras vezes. Exames complementares que eu vou pedir para esse paciente. Como é uma cefaleia primária, esse meu paciente não tem indicação de TAC, não tem indicação de nada, eu até falei com a doutora, eu fico com a clínica desse paciente. Se a dor do paciente for muito intensa, chegou na urgência, o que eu vou oferecer para ele? O2 a 100%. Tá? E... Matheus, Oi. esse caso poderia ser confundido, por exemplo, com um secundário, por conta da... Da pressão alta. Isso. Da pressão alta. Poderia. Poderia ser confundido, né? Poderia ser confundido. Mas sempre a gente coloca pela epidemiologia, assim, pela clínica, né? Visto que aí tinha que me falar alguma coisa que no pico hipertensivo, o paciente, geralmente na questão, ela vem assim, o paciente teve um pico ou uma sensação de pressão alta e a cabeça doía muito. E não sei se você sabe, Sim, certo. E também os pacientes, geralmente, quando vêm referir a dor de cabeça por hipertensão, eles geralmente colocam a mão aonde? Na nuca. Né? Falou do tudo. Dói demais. Show, não sabia não. Obrigada. Eu já sinto dor na nuca. Quando minha pressão está alta, é batata. Eu sinto dor na nuca. Não é todos os pacientes, tá, gente? Então, tem paciente que sim, tem paciente que não. Então, por isso que não tem uma convenção para dizer que a pressão alta sente dor na nuca. Né? Oi? Entendi. Então, esse paciente, se fosse por conta da hipertensão, ele já vinha dizendo, né? Hipertenso, e quando faz o pico hipertensivo, sente a dor de cabeça. Então, eu tratei o paciente na fase aguda. O que eu posso fazer ali, que eu estou no pronto-socorro? O paciente melhorou a dor de cabeça, tudo. Eu posso encaminhar para uma interconsulta com o neurologista, ou, dependendo do país, eu posso mesmo passar o tratamento. Geralmente, isso aí fica a cargo dos neurologistas, tá? Como a gente está formando agora, a gente fica aqui com isso aqui. O2 a 100% e sumatriptano, tá? Posso dar um ketorolac antes do sumatriptano? Posso. Porque o sumatriptano é caro, então eu posso oferecer um ketorolac para esse paciente, se ele não for alérgico. Beleza? Gente, alguma dúvida aí? Alguma pergunta? Eu posso estar falando. Espero que vocês tenham gostado. Cara, Érica, na intoxicação por topiramato, não vou mentir para você, deve ter um antídoto, tá? E vou pesquisar e posso estar respondendo depois, ou as meninas respondendo. Oi? Posso responder essa para você? Pode, com certeza. No caso da intoxicação por topiramato, o que Vou a até gente colocar aqui no meu resumo. o que a gente normalmente pode fazer? Se a ingestão for ali nas primeiras horas, a gente pode considerar a administração de carvão ativado para reduzir a absorção desse medicamento. Agora, a gente precisa também avaliar outros fatores. Por quê? Porque ele pode desenvolver vários efeitos adversos. Então, assim, pode ser que ele tenha uma acidose metabólica, pode ser que ele tenha uma convulsão. Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos fazer um tratamento sintomático baseado em cada efeito colateral que esse paciente apresentar. Nós precisamos também fazer um monitoramento desse paciente contínuo e... Oi. Pode continuar. Tem alguém que está com o microfone ligado, de vez em quando fala aí. E se for um paciente que tiver, por exemplo, uma convulsão, a gente vai utilizar ali um benzodiazepínico, por exemplo. A gente pode usar um lorazepam, um diazepam,
E, como eu falei para vocês, quando, não sei se vocês já entraram em toxicologia, mesmo porque a gente tem alunos de todos os períodos aqui, mas quando vocês entrarem em toxicologia, vocês vão ver também essa questão, que muitas das vezes a gente consegue ter um antídoto, mas outras vezes, assim, grande parte, é mais sintomático, tá bom? Não sei se responde Beleza. a pergunta de Show. vocês. Laísa, o momento do noratriptana, né, que você falou, ou sumatriptana, geralmente está fase aguda, a gente vai usar. É da família dos triptanos, é na fase aguda que a gente usa. Geralmente, quando o AINES não funciona, a gente entra com eles. A nortriptilina, aí, geralmente, quem indica aí é o neurologista. Geralmente, especialista em dor, porque também os neurologistas comuns não. Já vai no mais básico até chegar no mais avançado. Porque a gente tem que ter em conta, principalmente, o custo da medicação, né? Não é todo mundo que pode pagar. Beleza? Espero que vocês tenham gostado, gente, porque a doutora ficou doente, então foi de última hora, eu tive aula até 6 horas, e aí ficou meio corrido também para mim, mas espero que tenham gostado. Vai ser disponibilizado. Muito obrigado, Matheus. Valeu. Aula sensacional, muito obrigada. Pô, né? Vai estar disponibilizado o material? Matheus, a aula foi incrível, foi bem legal essa parte que você trouxe para a gente, o próprio paciente, né? Eu passei, a galera também interagiu, o pessoal perguntou bastante, e dessa forma nós vamos aprendendo, isso é muito legal. Pessoal, eu queria pedir para vocês abrir a câmera aí para a gente tirar uma fotinha e registrar o dia de hoje. Não precisa colocar o nome, tá? As meninas vão colocar, a gente vai tirar a fotinha aqui agora e as meninas do marketing vai colocar o QR Code para vocês registrarem a presença. Eu só tô vendo 2 pessoas com a câmera aberta. É porque aparece só 2 para mim mesmo? Vamos lá, então. 1, 2, 3. Dá um sorriso para a foto. Aí o bicho foi bom. Aí ninguém que eu tava com dor. Pessoal, como eu prometi para vocês, falar sobre o nosso sorteio. Nós desenhamos um sorteio para que ficasse legal, procuramos algumas coisas interessantes e chegamos a uma conclusão de que seria bem legal que tivesse. Aí já está o QR Code para vocês, já podem ir colocando a presença de vocês enquanto eu vou falando do sorteio. Nós faremos um sorteio no nosso Instagram oficial na sexta-feira de um livrinho sobre medicamentos para vocês levarem no bolso quando vocês já estiverem indo para a clínica ou até mesmo para o internato. É um livro da Sanar, ele é excelente, ajuda bastante e facilita muito no dia a dia. Também teremos uma caneca da nossa liga e um voucher para vocês assistirem uma palestra que será paga, vai estar descrito lá no flyer oficial da liga. Então, quais são as regras para vocês participarem desse sorteio? Vocês devem seguir o nosso Instagram, lá afc.ucpcde. Sigam o nosso Instagram, vocês vão curtir a foto oficial e vão marcar 3 amigos. Quanto mais vocês marcarem, mais mencionarem, mais chances vocês têm de ganhar. Deixa eu ver aqui. O pessoal está perguntando. Edileuza, para você colocar a sua presença, é só você apontar a sua câmera para esse QR Code que está aparecendo aqui na tela. Você vai preencher os seus dados. Se vocês quiserem deixar alguma opinião também sobre a aula que foi ministrada hoje, lá vocês podem deixar. Deixa eu ver aqui. Gente, enviei o link aí nas mensagens. Show. A Day acabou de enviar o link aqui nas mensagens.
O material vai ser disponibilizado para vocês lá no grupo. Alguém tem mais alguma dúvida? Com relação à presença, eu expliquei no começo, não sei se estavam todos presentes. 75% pelo menos de assistência para ganhar as 25 horas, ou seja, pelo menos 4 dias participando. Simone, o comentário do Forms é se você quer deixar alguma sugestão, quer falar alguma coisa, algum comentário, fazer uma avaliação sobre a palestra de hoje. Ver se tem mais alguma coisa. Gente, eu deixei aqui passar alguma coisa, vocês me avisem. Pessoal, então é isso. Esperamos vocês amanhã para a próxima palestra. Queria agradecer a todos pela participação e pela presença. Espero que vocês tenham gostado, tenham aproveitado. Uma boa noite para vocês. Tchau, tchau. Gente, Boa queria noite, pedir de tchau, tchau, novo obrigada. para vocês entrarem lá no Instagram da Liga, que vai ter um sorteio no final desses 5 dias, tá bom? Pessoal que não conseguiu colocar a presença, eu acabei de enviar novamente o link no chat. É só clicar e preencher com seus dados, tá bom? Gente, só saiam se vocês conseguirem preencher ali o formulário certinho com os dados de vocês. Eu estou aqui, se precisarem de algum auxílio, eu vou auxiliando aqui. Eu deixei fixado o link para presença. Às vezes o pessoal não está conseguindo preencher, porque acho que tem muita gente com acesso simultâneo, mas vai dar certo. Então, desculpa entrar assim no áudio, mas eu não estou conseguindo fazer exatamente isso. Vamos esperar um minutinho, Lívio? Nem eu não consegui colocar o meu aqui, acho que é porque tem muito acesso simultâneo, mas vai dar certo.
Agora deu, eu não sei como é. Pessoal, mais alguém precisando de ajuda? Eu. Eno, você conseguiu entrar pelo link para preencher o seu nome? Agamemnon? Sim. Você preencheu? Se você tiver entrado aqui no link e preenchido, tudo certo, tudo ok. Eu não sei se eu preenchi, sai lá. Já. Pessoal, mais alguém precisa de ajuda com relação à presença de hoje? Manda aqui no chat, eu acredito que agora já todo mundo conseguiu preencher. Porra. Agamemnon, você conseguiu preencher? Eu não consegui fazer. Não Nem consegui. abre mesmo. Não. Deixa eu identificar seu número aqui na. Só um minuto. Tá então. Fernanda, por gentileza, vê novamente se você consegue no link que eu te mandei. Agamemnon, você conseguiu? Consegui. Que porra. Microfone, por gentileza. Agamemnon, seu microfone tá ligado. Aonde? Tá ligado? Não tô entendendo. Aonde que tá ligado? Você pode sair da chamada nesse botãozinho vermelho aí. Eu não sei mexer nesse negócio não aqui. Tô achando esse botãozinho vermelho do que você falou. Aonde é que tem isso, homem? Pelo amor de Deus. Abre aí o seu Google Meet, entra no Meet. Do seu lado direito da tela tem o local de desligar. Aqui. Tô vendo não. Aonde? Eu acho que dependendo se você está no tablet ou no telefone, clica na tela, aleatoriamente, e do lado direito vai estar embaixo o botãozinho vermelho para você desligar. Não tem botão vermelho aqui. Isso aqui não tem.
Então só desliga em cima, em algum xizinho que tiver. Tá, peraí. Deixa eu ver se eu... Uhum. Já desapareceu tudo, não tô vendo mais nada aqui. Não sei que celular é esse. É, não sei não, desligou. Eu vou desligar aqui o celular. Removi todo mundo aqui, gente. Boa noite. Ainda tá gravando, Dai. Não, eu removi todo mundo já. Mas tá gravando,